A Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Natanael Gama. Número 2. Umi. Aqui no nosso povoado, toda a gente respeita o mestre Umi. Quando ainda era bem jovem, 2 dias depois de ter concluído o seu rito iniciático e, por conseguinte, ser considerado adulto pelos conselheiros, Umi despediu-se da família e foi embora. Nem as lágrimas da sua mãe, irmãos e irmãs, nem a incompreensão do seu pai, tampouco a perplexidade dos demais, faziam prever que ele só voltaria 16 anos depois. Dizem que, quando foi embora, não olhou para trás, nem sequer acenou ao longe. Depois de beijar a sua mãe, saiu descalço, intrépido por entre o frio da madrugada, levando apenas a roupa do corpo e mantimentos para um dia. Dizem que era tudo o que levava. Porém, o que levava no seu interior? Que força pode mover alguém desta forma? Umi não revelou os seus motivos, nem antes de partir, nem depois de chegar. Quem, ao contrário de mim, o conheceu antes de partir, diz que Umi voltou simultaneamente a mesma pessoa e uma pessoa diferente. Ao que parece, ao longo da sua misteriosa peregrinação, fez pouso em diversas metrópoles e conviveu com grandes sábios. Aprendeu matemática, agricultura, medicina, mecânica, filosofia e também vários idiomas. De volta à terra natal, ergueu celeiros, domou o poder do vento para moer o milho, diversificou as plantações com sementes exóticas, ergueu casas feitas de tabuim, ou tijolo, como parece dizer-se noutros lugares, resistentes à chuva, removeu a maior parte das pragas do gado e criou sofisticadas armadilhas contra as feras. Mas, mais importante do que tudo isto, mestre Umi ensinou-me a escrever, a mim e a várias crianças da vila. Rapazes e também algumas raparigas como eu, poucas, secretamente, pois aqui no povoado uma rapariga só pode aprender com outras mulheres mais velhas e apenas aquilo a que se chama a maravilha de ser esposa e mãe. No entanto, apesar de todas estas capacidades, a sua grande vocação era a espiritualidade. Os mais velhos sábios da aldeia ajoelhavam-se diante dele, ou melhor, diante da sua sabedoria. Era como se reconhecessem que dentro dele algo habitava que merecia a maior reverência. O mestre Umi, respeitando o gesto dos sábios, mas ao mesmo tempo renunciando-o, ajoelhava-se também diante de quem diante dele se ajoelhava. Desde que voltou, já passaram mais de 20 anos e o nosso povoado desfruta de incrível paz e prosperidade. A dada altura, apareceram alguns homens estranhos nas imediações do povoado, que pela tez só poderiam vir de lugar longínquo. Deviam ser uns 5, eram mais altos do que nós, vestiam-se todos de igual, com uma túnica de linho amarelada, com uma víbora desenhada no peitoral. As víboras são o animal mais odiado pelo nosso povoado e são a figura do mal na nossa religião. Quando o grande e venerável Totem fez o seu jardim, as víboras que ele criou não eram venenosas, mas sim portadoras de vida, e as suas mordeduras não doíam, mas eram como beijos. Contudo, algumas víboras renunciaram à sua vocação de dar vida, não partilhando o fluxo vital que carregavam dentro de si, tornando-se por isso tóxicas e mortais. Estes homens acamparam à beira da fronteira e andavam a pedir água e alimentos. Não sabíamos bem o que queriam de nós. No entanto, a comunidade temia ser invadida e, como tal, os conselheiros convocaram um encontro nessa mesma noite. Escairei-me de casa ao cair do sol, sem que os meus pais me vissem, e fui até à Casa das Boas Decisões. É assim que chamamos ao lugar onde os conselheiros se juntam. Coloquei-me sorrateiramente debaixo de uma das janelas para poder ouvir a conversa. O consenso parecia ser não contactar com os víboras. Foram alcunhados assim. E não partilhar recursos com eles. Não faltaram alusões à nossa venerável tradição religiosa para suportar a proposta. Após todos aqueles que se queriam pronunciar terem dado a sua opinião, e quando a reunião parecia concluir-se por unanimidade, mestre Umi pediu a palavra e disse o seguinte: Meus irmãos, segundo a nossa venerável tradição, as víboras não são a encarnação do mal. Originalmente eram boas e tornaram-se más porque se quitaram do seu dever de partilhar o bem que possuíam. Ora, tanto quanto consigo ver, as pessoas mais parecidas com as víboras não são esses que as envergam ao peito, mas somos nós, que de peito fechado
negamos mantimentos e simpatia a esse grupo de humanos, como nós. Tal opinião em contramão apanhou todos de surpresa. A maioria ficou em silêncio, não necessariamente por concordar, mas por ter o mestre Umi em elevada estima. Havia, contudo, uma facção que outrora havia condenado a viagem de Umi e que o apelidara de desertor, por ter abandonado o povoado quando havia falta de homens vigorosos. Este grupo, de entre os conselheiros, reagiu de forma furiosa e tentou formar diversos contra-argumentos para refutar o que dissera o mestre Umi. O mestre não respondeu a nenhum e nada ficou decidido. Os conselheiros que presidiam marcaram nova reunião para a noite seguinte. Ao longo do dia que antecedeu a reunião da noite, cerca de 20 ovelhas foram encontradas mortas. Tal facto não deixou dúvidas aos líderes. Tratava-se de um efeito da presença dos víboras e de um agouro de que algo muito pior poderia acontecer se não os expulsassem imediatamente das franjas do povoado. Umi não podia negar que tal pudesse ser verdade, mas também não o podia afirmar. Fez questão de dizer que correlação e causa são coisas diferentes e que era preciso investigar para que se pudesse apurar a verdade. Investiga o teu cu! Gritou alguém furiosamente. E a partir daqui a reunião ficou muito acesa e quase se descontrolou. Por fim, decidiu-se por maioria que se iria expulsar os víboras na manhã seguinte. Umi saiu da reunião, mas não foi para casa. Pegou numa tocha e, com a mesma intrepidez com que em miúdo deixara o povoado, saiu em direção aos portões da cidade para encontrar os tais víboras. Na manhã seguinte, 15 homens apetrechados de estacas afiadas foram ao encontro dos víboras. Quando os vi passar, tive a arrepiante sensação de que não os iriam expulsar, mas matar. Na nossa venerável tradição, Magatu, munido de uma extraordinária força concedida pelo grande e venerável Totem, fez uma estaca de ébano e esventrou centenas de víboras, salvando assim o povoado. Medrosa, mas ávida de ver o desenrolar dos acontecimentos, decidi seguir o grupo de longe. Ao chegarem ao pequeno acampamento onde estavam os víboras, encontraram os 5 homens a comer pão e frutas e a beber água. À mesa com eles estava o mestre Umi, envergando uma túnica igual à dos outros 5. Pareciam ter uma conversa profunda e bem disposta que consta ter durado a noite toda. Sobre que teriam eles falado? Qual o significado daquela enigmática túnica? Por que estava mestre Umi a envergar essa diabólica túnica? Enquanto me indagava sobre estas questões, os 15 homens entraram violentamente pelo acampamento gritando "Morta às víboras!" e sem aviso esventraram os homens, tanto os 5 estrangeiros como o próprio mestre Umi. Quando espetaram a estaca no mestre Umi, no meu mestre Umi, também me espetaram o coração. Um vazio apoderou-se de mim. Depois, o vazio encheu-se de raiva, mas a raiva não podia preencher o vazio. Nisto, os 15 homens abandonaram o acampamento e voltaram para o povoado com as estacas ensanguentadas, deixando um rasto de sangue atrás de si. Levantei-me dali e regressei também. Fui direto à casa e despedi-me da minha família. Beijei a minha mãe, o meu pai, os meus 4 irmãos e as minhas 2 irmãs. Sem trazer nada comigo, voltei a sair do povoado, em direção ao acampamento. Agarrei os mantimentos que por ali sobravam, vesti a túnica ensanguentada que o mestre Umi envergava e parti. Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.